Em relação ao Neymar, se você que está ouvindo a Rádio Banana, se você tem ele como ídolo, como herói, que ele disse que voltou como herói pra mim não é ele. Herói pra mim é minha mãe, cara, sabe? Herói pra mim é o Mandela. Herói pra mim é Carlos Drummond de Andrade, Gonzaga, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Herói pra mim é esse tipo de gente. Herói pra mim são as pessoas que acordam cedo e que vão trabalhar e que ganham uma miséria. Herói pra mim, os maiores heróis pra mim são os professores. Se um país ou se uma pessoa, se eu, se o Everton, se o Luiz Fabiani, se o Paulo do Vale, se o Bruno Migliozzi, se o Pedro, se a gente tiver entendimento que os professores foram muito mais importantes que os nossos pais, e se a gente aprendeu com os professores, e eu ainda, infelizmente, estudei muito pouco, eu não completei a 5ª série, mas eu tenho entendimento que esses professores que eu tive na minha infância e que foram muito poucos anos que eu estudei, eles foram importantíssimos para minha vida. Se tem heróis, heroínas desse mundo, são professores. Pelé não é herói. Maradona não é herói. Zico não é herói. E muito menos o Neymar é herói. Para muitos, pode até ser. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas um jogador que faz o que fez num jogo... Pô, você perdeu de 6-0. Pô, é duro você perder, cara, de 6-0. Mas não é o fim do mundo. O Thiago Silva, quando a seleção brasileira saiu fora da Copa do Mundo em 2014, nós, todos brasileiros, comentaristas, a gente quase acabou com a vida do rapaz. Eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Eu não falo por ninguém que vai pegar o microfone aqui. Mas se tiver algum chefe, alguém que vier aqui brigar com vocês, eu defendo vocês. Defendo o Luiz Fabiano, defendo o Everton, defendo o Paulo do Vale, defendo o Bruno Migliozzi, defendo o Pedro. E eu chamo a responsabilidade, porque liderança é isso. Liderança é quando você tem as pessoas que lideram. Porque quem lidera aqui os donos da bola são vocês. Eu sou o líder na apresentação, eu sou o líder na hora de fazer o programa, eu sou o líder na hora de fazer os merchans, porque as empresas querem que eu faça, mas também se quiser que os outros façam, tá tudo bem pra mim. O cara que é líder, pô, ele não pode chorar de uma maneira, pra mim, muito falciana, sentadinho no meio do campo, bate nos 2 estrangeiros que o vêm pra tirá-lo, mas ninguém fica no campo, ninguém fica no vestiário. A gente tem as imagens no YouTube aí, porra. Bota as imagens no YouTube aí, porra. Tem essas imagens aí, bota aqui isso. Aí, eu queria até que desse o close, o cara saiu chorando, saiu desesperado. Ai, eu perdi de 6-0, ai, não sei o que, ai, tal coisa, papá. Volta com 7 brincos de diamante. O cara teve tempo de botar todos os brincos de diamante e que ele tem o direito de ter os brincos. Até gosto de brinco. Eu não sei se eu tenho coragem para botar brinco, mas eu acho que é legal que ele tenha essa personalidade, né? Então, aí o cara teve esse tempo todo. Foi o primeiro cara a sair. O primeiro cara a sair da entrevista e logo em seguida, vocês perceberam isso ou não? Logo em seguida veio a informação do apito final, juntamente com a Rádio Bandeirantes do Bruno Migliozzi, que o Kleber Xavier sozinho foi mandado embora. Não foi o Matheus, filho do Tite, e nem foi o preparador físico. Fábio Maceridian. Eu não gosto de falar o nome dele, mas muito obrigado de você ter falado e ter todo o direito de falar. Porque eu gosto de gente que é firme. Eu gosto de gente que é igual. Desde quando tem dinheiro, desde quando não tem dinheiro, ou desde quando é famosa, ou deixa de ser famosa. Porque fama não dá no supermercado comida. O que dá é sucesso, que você vai lá com o seu cartão, com o seu dinheiro e você compra. Não adianta você ser famoso, chegar em qualquer lugar que o nego não vai deixar você comprar. E aí, meu irmão, ele sai, dá a entrevista, cai o treinador, e aí tá tudo bem. O cara chora no meio do campo, é abraçado pelo treinador e que baba ovo pra ele, e que babou ovo pra ele na entrevista coletiva, e que esse treinador, Fernando Diniz, nunca xingou pé de rato, sempre xingou, os pé de rato, nunca xingou os grandão, nunca xingou um grandão, né? Nunca xingou Daniel Alves, nunca xingou ninguém na seleção, nunca se comportou, mas com gente
ou com as pessoas que tem um... Tanto é que no jogo, ele chamou os caras de medroso, chamou todo mundo de medroso. No jogo foi 6-0 pro Vasco. E aí, meu irmão, aí vem aqueles que gostam desse sujeito, né? E fala, olha, ele chorou. Gente, chorar, sentar no meio do campo, 54 mil pessoas, o torcedor de costa... E aí trazer pra ele que ele ama o Santos e ao mesmo tempo colocar no pessoal que não jogou. Cadê a direção do Santos? Cadê as pessoas? E quando ele sai, quando ele desce, que ele vem chorando, né? Ele vem chorando do meio campo até o túnel. Aí ele desce sozinho, não tem mais ninguém. Não tem segurança, não tem parceiro, não tem direção, não tem ninguém do lado dele. Aí ele volta com os brincos de diamante, com toda a força, com todo o desenvolvimento. Olha, foi uma merda de jogo. A torcida tem que xingar, não sei o quê. E a vias de fatos, não. Eu acho que ele nem sabe o que é vias de fatos. Acho que alguém falou pra ele, ele não sabe. E aí, meu irmão, parece que só ele que sofreu. Mas nenhum santista sofreu. E só esse sujeito que sofreu, que tá aí com toda a mídia. Então, se é esse tipo de ídolo que vocês querem, tá tudo bem. Cada um tem o tipo de ídolo que quer, né? Será que ele é o cara para a seleção brasileira? Será que esse cara desenvolve? Ele andou em campo. Eu fiz um jogo pela Rádio Craque Neto. Ele andou em campo. Mas quem que é o crucificado? O Guilherme, porque perdeu o gol naquele lance. Quem que é crucificado? O zagueiro, que fez o Luizão. Quem que é crucificado? Os caras que não marcam. Quem que tá para ir embora? O treinador. Mas ele, como ganha só 200 milhões em 11 meses, vocês vão ver a dívida que o Santos vai ter quando esse sujeito for embora do Santos. Porque o Santos disputa só o brasileiro. Não é isso, Everton? É só o brasileiro, né? Só o Campeonato Brasileiro daqui pra frente. Saiu da onde já? Saiu, não ganhou o Paulista? Foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB nos pênaltis. Saiu do Campeonato Paulista, não chegou na final, foi eliminado pelo Corinthians e não tava já nem na Sul-Americana e nem na Libertadores. E que, por sinal, quanto o Corinthians, me parece que ele ficou de auxiliar, né? Porque ele não jogou. Foi. Né? Ele ficou no banco. Com os meus próprios olhos. Ele ficou de auxiliar. E aí, ele, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brincos de diamante. Cara, ele teve o tempo suficiente num vestiário triste, chorando copiosamente, a pior derrota da vida dele. E ele teve ainda a sensatez, a bonitez, né, de colocar todos os brincos e os brincos ficarem maravilhosos de uma maneira tão bonita. E você, santista, que paga pau pra ele, porque o Santos é muito maior que ele, o Santos é muito maior que o pai dele, o Santos é maior que o Pelé, o Santos é maior que todo mundo, o Santos é um dos maiores clubes do mundo, se não for o maior. Mas vocês apequenaram o Santos de uma tal maneira, que daqui a pouco, a minha voz baixou um pouco aí, e de uma tal maneira que, diga-se de passagem, logo logo o Santos vai ser dele. O Santos sendo dele, aí vamos ver aonde o Santos vai se encontrar. Que, por sinal, é bem capaz dele estar na convocação do Ancelotti. O Pedro não. Não é verdade? Então, se é esse tipo de jogadores que vocês querem para a seleção brasileira, para disputar a 4ª Copa do Mundo, se é ele que sai chorando, que fica chorando porque perdeu de 6-0, porque o líder, o grande líder, ele não chora, meu irmão. O grande líder chora dentro do vestiário, tomando banho e com a água vindo no rosto, para ninguém perceber que ele tá chorando. Isso não é coisa de machão, não. É o líder homem, o líder mulher, ou qualquer líder. O mais velho, o menos, não importa. O líder, aquele que é líder, e que esse cara tem a faixa de capitão, bate no peito e fala assim, ó, nós não jogamos nada, mas eu estou junto com os jogadores, o Kleber não tem nenhum tipo de interferência disso, nós que não jogamos, mas não, ele chorou. Então, esse é o jogador que o Santos merece, o chorão Neymar. É mais ou menos isso, e tá tudo certo, e quem não gostou que mude de estação, meu irmão.